Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas. E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num conceito fascinante chamado alquimia de dados. É uma mistura super interessante de literatura, inteligência artificial e o futuro da educação. Vamos explorar como é que a gente pode transformar aqueles enormes conjuntos de dados em experiências que são ao mesmo tempo divertidas e cheias de significado. É isso mesmo, a gente vai descobrir como dá para literalmente jogar com conhecimento. Para a gente começar essa conversa, a nossa inspiração vem da literatura, mais especificamente de um romance do Hermann Hesse chamado O Jogo das Contas de Vidro. Olha, lá em 1946, o Hesse imaginou um futuro onde a maior conquista da humanidade era um jogo. E o legal é que esse jogo não era sobre ganhar ou perder, sabe? A ideia era outra, era sobre criar conexões, tecer relações, elegantes e super profundas, entre áreas do saber completamente diferentes, tipo música, matemática e filosofia, tudo isso usando uma linguagem simbólica universal. É essa busca por uma síntese do conhecimento que vai guiar tudo que a gente vai ver a partir de agora. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Como é que a gente consegue trazer essa visão do Hesse aqui para nossa realidade, para o século XXI? É isso que a gente vai começar a explorar agora. Como a inteligência artificial pode ser a nossa grande aliada para construir uma versão moderna desse jogo das contas de vidro. Lá no livro do Hesse, a coisa toda evoluiu ao longo de séculos. Sabe como começou? Como um simples exercício para memorizar música. E com o tempo, foi se transformando numa linguagem universal capaz de expressar e relacionar as ideias mais complexas da nossa cultura. Funcionava mais ou menos assim. Um jogador podia começar com um tema, vamos supor uma fuga de Bach. E o outro jogador respondia, mas não com música. Ele respondia com um conceito matemático que refletia a estrutura daquela fuga. A beleza do jogo estava exatamente aí, nessas conexões, nessas pontes inesperadas entre as disciplinas. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. A pergunta que move tudo isso é: e se a gente pudesse ser os inventores desse jogo hoje? Agora, com todo o poder da inteligência artificial, que consegue processar e achar padrões em quantidades absurdas de texto, de imagem, de dados, será que a gente finalmente conseguiria construir uma ferramenta que nos permitisse navegar e conectar todo esse universo do conhecimento humano de um jeito divertido, de um jeito intuitivo? É exatamente essa a ponte que a gente quer construir, entre a ficção do Hesse e a tecnologia de ponta que a gente tem hoje. Ok, para a gente construir esse jogo, a gente precisa primeiro entender qual é a nossa matéria-prima. E essa matéria-prima ela vive escondida dentro dos modelos de IA em uns universos que são super complexos e totalmente invisíveis para nós. Esses universos são conhecidos como espaços latentes. Pensa num modelo de linguagem tipo um GPT da vida. Para ele conseguir gerar textos que fazem sentido, ele primeiro precisa criar uma representação interna de todo o conhecimento que ele absorveu. Só que essa representação interna não é tipo uma lista de fatos, um dicionário. É muito mais complexo. É como se fosse um mapa gigantesco de significados, onde todos os conceitos são organizados de forma relacional. E é esse mapa que a gente chama de espaço latente. Então, segura essa ideia que ela é central. Um espaço latente é basicamente um universo de significados. Nesse universo, por exemplo, a palavra rei estaria matematicamente pertinho de rainha, mas também estaria próxima de governo e de poder. Só que aí vem o pulo do gato. Esse universo não tem 3 dimensões que nem o nosso. Tem centenas, às vezes milhares de dimensões. E é por isso que a gente não consegue simplesmente olhar para ele. A gente precisa de ferramentas novas para conseguir explorar esse lugar. E claro, tentar explorar um lugar assim traz uns desafios. E não são pequenos, não. São 3 grandes desafios. Primeiro, a tal da alta dimensionalidade. Como é que a gente vai navegar num mapa que tem centenas de eixos? Os nossos métodos de visualização não dão conta. Segundo, os resultados são efêmeros. A tecnologia de IA muda tão rápido, mas tão rápido, que o modelo fica ultrapassado em questão de meses. Como é que a gente cria algo estável no meio desse caos? E o terceiro, talvez o mais importante, o engajamento humano. Como a gente garante que o processo de descoberta não fica só na mão das máquinas e que as pessoas, com sua intuição e criatividade, continuam no centro de tudo? Beleza, temos os desafios. E agora? Para encarar tudo isso, a gente precisa de uma abordagem nova. Uma abordagem que seja flexível, que seja duradoura e principalmente centrada no ser humano. E é aqui que entra a tal da alquimia de dados.
O nome já é uma metáfora ótima, né? É sobre o processo de transformar a matéria digital bruta, os dados, em algo precioso, conhecimento, significado. E isso através de um processo de muita experimentação e descoberta, como os antigos alquimistas. E se a gente está falando de alquimia? Toda alquimia precisa da sua pedra filosofal, certo? A nossa é o tal do vetor de embedding. Tenta pensar nele como se fosse uma coordenada nesse universo de significados. Qualquer conceito, pode ser uma palavra, uma frase, um parágrafo inteiro, pode ser transformado numa lista de números, ou seja, num vetor. Esse vetor é como se fosse o DNA semântico daquela ideia. E a parte mais genial disso é que a gente pode usar matemática bem simples para medir a distância entre esses vetores. Ideias com significados parecidos vão ter vetores próximos. Essa é a nossa cola universal, o que vai permitir que a gente conecte diferentes conjuntos de dados. Olha que legal esse exemplo prático para a gente entender como a mágica acontece. Vamos lá. Primeiro passo, a fonte. A gente começa com um banco de dados gigantesco, o Índice Thompson de Folclore, que tem mais de 46 mil motivos narrativos de contos populares do mundo todo. Coisas como corrida entre fada e mortal. Segundo passo, o embedding. A gente pega uma IA e transforma cada um desses motivos num vetor, no seu DNA semântico. Terceiro passo, a visualização. Para dar uma cara para essa ideia abstrata, a gente usa outra IA, uma que gera imagens a partir de texto, para criar uma ilustração para cada motivo. E a gente chama isso de contas de motivo. E agora o quarto e último passo, que é a mágica acontecendo de verdade, o mapeamento. A gente pega outro sistema simbólico, tipo as cartas de tarô, transforma elas em vetores também, e aí compara cada conta de motivo com todas as cartas. A conta vai ser associada à carta que tiver o vetor mais próximo. E pronto! De repente, um motivo folclórico abstrato virou uma carta jogável, um 7 de espadas. Isso nos leva para uma sacada genial aqui. Sistemas simbólicos que já existem, como o tarô com suas cartas, ou o I Ching com seus 64 hexagramas, eles funcionam como uma espécie de andaime, sabe? Um sistema de coordenadas para a gente não se perder naquele espaço latente que é gigante e não tem forma. Em vez de ficar perdido em centenas de dimensões, a gente pode usar essas estruturas que já são familiares para nos dar uma perspectiva, um mapa mesmo, para navegar e organizar todos os significados que a gente encontra por lá. E esse slide aqui é perfeito para a gente visualizar isso. Olha só o mesmo motivo, corrida entre fada e mortal. Quando a gente olha para ele através da lente do tarô, ele se aproxima do 7 de espadas, que é uma carta que fala de astúcia, de fuga. Agora, se a gente troca a lente e usa o I Ching, ele se conecta com o hexagrama 48, o poço, que já fala sobre recursos, sobre profundidade. E se a gente usar uma lente super moderna, como emojis, a gente tem uma representação visual direta. Percebe? Cada lente, cada andaime, mostra um lado diferente da mesma história. Não tem uma resposta certa. A riqueza está justamente nessas múltiplas perspectivas. Muito bem, a gente já entendeu a teoria, as ferramentas, agora vamos ver o que dá para construir com tudo isso na prática. Vamos falar sobre a construção dos jogos de conhecimento. Esse termo, jogos de conhecimento, é muito bacana. Ele descreve jogos que têm um propósito duplo. De um lado, eles geram conhecimento interno, para quem está jogando, que desenvolve uma habilidade nova, aprende algo sobre cultura. Mas, ao mesmo tempo, eles geram um conhecimento externo para a sociedade. Como? Porque todas as interações dos jogadores podem ser coletadas como dados super valiosos que geram novos insights. Ou seja, o ato de jogar vira, na prática, um ato de pesquisa coletiva. Então, na prática, aquelas nossas contas de motivo, lembra delas? Com a imagem, a carta associada? Elas viram as pecinhas do nosso quebra-cabeça, os blocos de montar desses jogos. Elas podem ser itens mágicos num RPG, feitiços num jogo de cartas, eventos numa história interativa. A própria mecânica do jogo pode ser baseada no significado. Por exemplo, combinar duas cartas que tenham temas como fogo e água poderia gerar um novo item com o tema vapor, porque os vetores delas estariam próximos no espaço de significados. E aqui tem uma filosofia por trás que é muito importante a gente entender. A ideia não é criar um jogo das contas de vidro definitivo. A ideia é fornecer ferramentas poderosas para que designers, educadores, pesquisadores, para que todo mundo possa criar os seus próprios jogos. O objetivo é empoderar, é diminuir a complexidade técnica e deixar a criatividade fluir, em vez de impor um monte de regras. O que está acontecendo aqui, no fundo, é a construção de uma ponte. Uma ponte entre dois mundos que, olha, quase nunca se falam. De um lado, a análise visual de dados, que quer tirar insights de dados complexos. E do outro, o design de jogos, que foca em criar experiências que engajam as pessoas. Ao transformar tarefas de análise em mecânicas de jogo, a gente cria um ciclo virtuoso. A exploração fica divertida e o jogo fica cheio de significado. E tudo isso nos traz para a nossa conclusão. E talvez para a parte mais importante da nossa conversa de hoje, especialmente para quem é da área de educação.
Afinal, o que é que tudo isso, alquimia de dados, andaimes simbólicos, jogos de conhecimento, significa para o futuro da aprendizagem? Então, só pra gente amarrar bem essa ideia, vamos lembrar daquela pecinha-chave, aquele retorno que aparece na tela. A tecnologia que faz tudo isso ser possível é o vetor de embedding. É ele que funciona como uma régua universal, que nos permite medir a distância de significado entre um trecho de um livro de biologia, um verso de um poema e um teorema matemático. É o que finalmente permite aquela exploração entre disciplinas que o Hermann Hesse sonhou lá atrás. Tá? E o que isso quer dizer na prática, lá na sala de aula? As implicações são gigantescas. A gente está falando de ferramentas totalmente novas para ensinar e para pesquisar. É uma forma de explorar as conexões que estão escondidas entre as disciplinas. Imagina só uma aula onde os alunos podem descobrir as metáforas sobre ecossistemas que existem na literatura. Isso aumenta o engajamento de uma forma absurda, porque transforma o aprendizado num jogo de descoberta. E mais do que isso, os próprios alunos podem virar os criadores, construindo seus jogos sobre os temas que eles estão estudando. A sala de aula vira um laboratório para testar hipóteses de um jeito divertido e interativo. No fim das contas, o que uma abordagem como essa propõe é uma virada de chave, sabe? Uma mudança de paradigma mesmo. Ela nos tira de um modelo de educação onde aprender é um ato passivo de consumir informação e nos leva para um modelo onde aprender é um ato ativo, de exploração, de conexão e de criação. Os estudantes deixam de ser só receptores e passam a ser verdadeiros alquimistas de dados, jogando com conhecimento. E para fechar, eu queria deixar uma provocação no ar. Pense um pouco na sua área, na sua disciplina, na sua sala de aula. Se você tivesse essas ferramentas nas mãos hoje, que conexões você gostaria de explorar? Que conjunto de dados você transformaria num jogo? Em outras palavras, que jogo de contas de vidro você criaria? Porque a possibilidade agora está aberta para todos nós. Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar